eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que 70% dos dados que alimentam as inteligências artificiais mais utilizadas no mundo, como o ChatGPT, vem de homens brancos, americanos e europeus entre 24 e 27 anos? 70%. O ChatGPT pode ser descrito como um modelo de IA que funciona como um assistente, para quem não conhece. Ele recebe o seu pedido e gera respostas baseadas em um vasto volume de textos, conversando com você de forma natural e fluida. Se você realmente tivesse contratado um assistente homem de 24 anos, você confiaria nele e utilizaria essas respostas de olhos fechados, sem refletir minimamente sobre o assunto? O que eu quero dizer com isso? A inteligência artificial não é neutra, ela estabelece padrões. Padrões são formas repetitivas de agir, pensar e sentir, que se tornam automáticas com o tempo. A IA não sabe diferenciar o que é apenas frequente do que é justo. Ela aprende estatística, não consciência social. E isso muda tudo. Nos dá poder ter esse conhecimento. Por isso, devemos ter conhecimento suficiente para escolher as IAs que aprimoram nossas vidas e nossos negócios, já que elas estruturam decisões, empresas e mercados. Mas antes de abordarmos o tema principal, que é manter o poder da decisão com a gente e usar a IA como uma ferramenta, precisamos entender como elas produzem seus conhecimentos. E tem três coisinhas que são bem importantes: dados, datasets e metadados. Dados são o nível mais básico, gente. Eles são fragmentos do mundo. Uma imagem, uma frase, uma localização. Sozinhos, são pedaços soltos da realidade. Datasets são conjuntos organizados desses dados. São coleções estruturadas que a IA usa para aprender no treinamento. Não é o mundo inteiro, é uma versão de mundo selecionada e recortada. Metadados são dados sobre os dados. Eles dizem quem criou, quando foi criado, de onde veio e como foi classificado. São eles que dão contexto, ordem e significado. Se pensarmos numa foto, por exemplo, o dado é uma imagem, o dataset é o conjunto de milhões de imagens organizadas e classificadas, e o metadado é o que diz se essas imagens são uma praia ou uma cidade. Sem dados não existe matéria-prima, sem datasets não existe escala e sem metadados não existe significado. E é exatamente aqui que a ideia de neutralidade começa a desmoronar. Porque alguém decidiu o que seria coletado, alguém decidiu como organizar isso e alguém apresentou isso para vocês através de uma tela. A IA não aprende com o mundo inteiro. Ela aprende com uma versão do mundo que foi coletada, organizada e descrita por pessoas. Aquilo que aparece primeiro para nós já vem organizado dentro de uma lógica específica, com intenção. E cabe a nós fazer com que as nossas percepções ou que os valores das empresas que confiamos estejam alinhados com as respostas que a IA nos dá. Vamos olhar para exemplos reais e recentes de como esses sistemas de IA ajudam a organizar poder, visibilidade e comportamento social. Em sistemas financeiros, algoritmos de crédito continuam reproduzindo desigualdades históricas. Em 2024, uma investigação publicada pela Comissão Federal de Comércio nos Estados Unidos alertou que sistemas automatizados de análise de crédito utilizados por bancos e fintechs podem continuar penalizando grupos historicamente negligenciados, mesmo sem intenção explícita de discriminar. Isso acontece porque a IA aprende padrões do passado. Se determinados grupos tiveram menos acesso a crédito, né, porque ela é muito lógica, emprego ou patrimônio ao longo da história, o sistema interpreta esses dados como perfil de risco e passa a reproduzir a exclusão como se ela fosse apenas estatística. O problema não é apenas técnico, é histórico e estrutural. Em plataformas de recomendação como o Spotify, onde a gente escuta música, e o YouTube, onde a gente vê vídeo, o que aparece para você não é simplesmente o que você gosta. É aquilo que os sistemas calculam que vai manter a sua atenção pelo maior tempo possível. Em 2025, ex-funcionários e pesquisadores ligados ao debate sobre plataformas digitais voltaram a denunciar, então mais de uma vez, que algoritmos de recomendação privilegiam conteúdos mais polarizados, emocionais e extremos.
porque eles aumentam o engajamento e o lucro publicitário. Um relatório recente do Centro de Tecnologia Humanizada reforça que sistemas de recomendação moldam o comportamento ao decidir o que ganha visibilidade e o que desaparece em nosso campo de visão. Em outras palavras, a IA não apenas organiza conteúdo, ela organiza desejo, atenção e percepção da realidade. Em sistemas de busca e assistentes de texto, acontece algo ainda mais profundo, que nem o chat, que nem a gente falou agora. As respostas mais visíveis, as fontes consideradas confiáveis e as formas de linguagem aceitas passam a moldar aquilo que parece ser verdade. Em 2024 e 2025, diferentes veículos mostraram como sistemas generativos de IA começaram a produzir respostas incorretas, enviesadas ou manipuladas, dependendo das fontes utilizadas no treinamento. O caso mais discutido que aconteceu sobre isso foi o recurso Visão Geral criada por IA do Google. Sabe quando a gente bota uma coisa ali e tem uma visão geral criada pela IA? Que viralizou após recomendar informações absurdas e perigosas retiradas de fóruns e conteúdos online. Esse problema revelou algo muito importante. Quando sistemas automatizados passam a resumir o mundo para bilhões de pessoas, eles também passam a decidir quais discursos serão legitimados, quais vozes serão priorizadas e quais experiências serão invisibilizadas. Outro caso recente, e o último, envolveu o uso da IA generativa em campanhas políticas de desinformação, e esse ano a gente tem campanha eleitoral. Em 2024, imagens falsas produzidas por IA circularam durante eleições de diferentes países, incluindo deepfakes de candidatos políticos e conteúdos manipulados emocionalmente para influenciar a percepção humana. Relatórios do Fórum Econômico Mundial e da Unesco alertaram que a combinação entre IA generativa, recomendação algorítmica e concentração de plataformas digitais cria um cenário onde poucas e muito poucas empresas possuem o poder da informação, da narrativa, de como a gente fala sobre a história do mundo e influência social. Quando uma inteligência artificial decide quem recebe crédito, qual música você descobre? Quais notícias aparecem em primeiro lugar? Ou qual narrativa parece mais confiável? Ela não está apenas processando dados, ela está adquirindo e mantendo poder. Agora existe uma palavra que conecta tudo isso: viés. Viés é quando o sistema desfavorece alguém ou algo, gerando tratamento desigual na tomada de decisão. Na IA, isso acontece porque ela aprende com dados de uma sociedade que já é desigual, então, logicamente, se o mundo é desigual, a IA aprende essa desigualdade e a amplia para o mundo todo. E é por isso que dizer que a tecnologia é neutra não é apenas errado, é perigoso. Se viés é o problema, o uso consciente da IA é a solução. É o que nos faz manter o poder com a gente. O uso consciente da IA é fundamental para proteger a sua privacidade, garantir a sua segurança e dos seus dados e evitar a disseminação da desinformação. Adotar uma postura crítica permite que você aproveite os benefícios da tecnologia sem se tornar dependente ou vulnerável a erros algorítmicos. Eu aprendi isso não só na teoria, mas na prática. Vocês já utilizaram uma calculadora que precisava ver suas fotos? Há anos atrás eu tentei baixar uma calculadora para cálculos complexos e uma das perguntas que ela fez antes de fazer o download é se eu permitia acesso às minhas fotos. E eu perguntei: por que que uma calculadora precisa do acesso às minhas fotos? O que eu fiz então? Eu não fiz o download daquele aplicativo, escolhi um outro que não pedia as minhas fotos e fiz o download daquele. Se eu não tivesse refletido e ponderado criticamente sobre isso, eu teria entregue as minhas fotos, os meus dados privados para essa empresa. Eu mantive a minha privacidade, eu optei por manter o poder e o controle sobre os meus dados. Importantes e renomadas pensadoras vêm trabalhando nesse assunto e eu quero destacar uma delas, que considero incrível e eu uso como uma super referência, que é a Timnit Gebru. A Timnit Gebru é uma cientista da computação etíope-americana, reconhecida mundialmente por seus estudos sobre ética, viés algorítmico e inteligência artificial. Em 2018, a Gebru tornou-se co-líder da equipe de ética de IA da Google. Porém,
Em 2022, deixou a empresa após publicar um artigo científico revisado por pares, então pessoas também da mesma área, que discutia riscos de grandes modelos de linguagem, incluindo preconceitos e impactos ambientais. O episódio gerou ampla repercussão e críticas à condução da empresa com o caso, que demitiu ela. Então o pessoal apoiou a Timint, com o apoio público de centenas de funcionários e pesquisadores. Depois disso, ela fundou o Instituto de Pesquisa em Área Distributiva, dedicado a pesquisas independentes e orientadas pelas comunidades, e passou a figurar em listas de pessoas mais influentes do mundo nessa área, em veículos como a Time e o Nature. Ela também cofundou o Black in AI, que é uma iniciativa voltada à inclusão e representatividade de pessoas negras no campo da IA. E assim, Timnit Gebru não só manteve o poder para si, como também criou uma rede de apoio a outros cientistas e entusiastas da área. Um dos estudos da Timnit falava sobre como grandes modelos de linguagem não entendem o mundo, eles apenas repetem padrões de texto. Nesse cenário, a IA se comporta como o que a Gebru e seus coautores chamaram de stochastic parrots, que em português significa papagaios estocásticos. A IA não pensa, ela não entende. Ela apenas aprende padrões estatísticos e repete esses padrões de forma convincente. Exatamente como um papagaio, que a gente pede para ele falar uma palavra e ele repete. Mas um papagaio não só repete palavras neutras, ela também repete padrões de poder, preconceitos e desigualdades presentes nos dados. Ela não inventa um mundo, a IA, mas pode amplificar tudo aquilo que já existe nele, inclusive o que deveria ser descontinuado. A inteligência artificial não é só tecnologia, ela é infraestrutura, uma forma de organização do mundo e da sociedade. Ela organiza o que vemos, o que acreditamos, o que consideramos possível. E por isso ela não pode ser deixada apenas para análise técnicas ou de lógica de mercado. A história já mostrou o que acontece quando sistemas poderosos não são geridos com responsabilidade. O poder se concentra. E quando isso acontece, não é progresso, é retrocesso. Então, talvez a pergunta não seja mais qual é a melhor IA de todas, mas sim, como diria outra talentosa pesquisadora, a Pratyusha Kaluri, de Stanford, não pergunte se a inteligência artificial é boa ou justa, pergunte como ela transforma o poder. A ideia mais importante que eu trago é essa. A inteligência artificial não é apenas algo que usamos. Ela é algo que organiza o que vemos, o que sabemos e, em parte, o que podemos ser. O que é mais urgente no nosso tempo é garantir que a tecnologia não seja apenas eficiente, mas justa o suficiente para caber mais pessoas dentro dela. Obrigada.